Bom dia, Isabelle, Mel e Amanda. Bom dia. Me ouvem bem? Consegue me ouvir bem? Joia. A Amanda está congelada, ela deve ser a foto da descanso de tela, sei lá como é que chama, foto fixa, né? Uhum. Temos alguns minutos, esperamos um pouquinho o pessoal chegar. Enquanto isso, Isabelle, me responde algumas coisas, por favor. Uhum. Vocês já tiveram outras aulas assim pelo aplicativo Zoom, né? Ainda não, pelo Zoom não, professor. Aí por outros aplicativos. Tivemos segunda-feira uma aula com a professora de psicologia pelo Google Meet. Professora Carla? Isso, com a Carla. Uhum. E deu E a certo? professora Jamile também tem tirado algumas dúvidas pelo mesmo aplicativo. Certo, ok. E o pessoal está se mostrando bem adaptado com os aplicativos aí, de interação à distância? Mais ou menos, estamos indo aos poucos, professor. É, Estamos aprendendo. assim como nós. Uhum. Tudo bem. E você, Marilyn, tudo bem com você? Tudo bem, prof? Tudo em ordem? Aqui tá muito barulho por causa da batedeira. A gente tá Ah, trabalhando. tá bom, sem problema. Mas você me ouve bem, né? Escuta, uhum. Então tá jóia. E a Amanda? A Amanda ainda só está nos brindando com a sua falta. Então tá, vamos aguardar um pouquinho, o pessoal vai chegando, agora são 9h10. Eu vou aproveitando também para colocar aqui alguns slides para a gente fazendo um teste, ver se vocês conseguem visualizar bem. Onde é que está aqui? Está comendo. Estão enxergando bem? Eu tô, professor. Joia. 2 pessoas esperando para entrar. Admit. E um usuário aqui que não tem nome também. Admit. Eu tenho que fazer diferença aqui. Share. Bom dia, Aline Barbosa. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Enfrentando bem aí o período de afastamento social, isolamento social? Sim, só em casa. Ótimo, tem que se cuidar. Sim. Cuidar bem. Muito bem. É. E assim, olha lá. Tchau. Bom dia. Olá quem apareceu lá atrás da Bom Aureliane. dia. Oi, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo. A Aureliane também chegando. O professor Clayton passou lá por trás agora há pouco com o bebê. Coisa mais linda. Bem, é isso. Letícia também está vindo agora. Vocês sabem que eu fui radialista durante 8 anos e meio. E aí eu me preocupo com esse negócio de deixar sem nada no ar. Então por isso que eu fico falando bastante. Vamos ver a Aline, Dauriliane, Isabelle, Amanda, Letícia, Marilyn.
chegando gente. Bem, Isabelle dando umas cambalhotas ali. Evelyn chegando também. Seja bem-vinda, Evelyn. Vocês não têm notícia se houve desistência, trancamento de matrícula entre os colegas? Não sei. É. Que eu saiba, eu acho que não. Tomara que não, né? Tomara que não. Está sendo mais comum nas instituições particulares, né? Realmente. Gente, estamos aqui com 9h16 para uma interação aí não presencial que foi marcado para as 9h10. Acho que podemos começar, né? Aí quem for chegando eu vou admitindo e depois as pessoas terão acesso a esse material gravado. Eu vou disponibilizar, como eu disse, tanto no ambiente virtual de aprendizagem Moodle quanto no nosso grupo de WhatsApp. Também vou, se o e-mail suportar o tamanho do arquivo, vou enviar também para o e-mail da turma. Ok? Então vamos lá. Agradeço muito a vocês que estão aqui agora e fazendo com a gente essa interação não presencial. É uma forma importante da gente se manter ligado aos conteúdos e da gente interagir também aqui entre nós para não perdermos o fio da meada e não deixarmos de, vamos dizer, estudar os nossos temas, né? Felizmente nós tivemos poucos encontros presenciais em situação regular e estamos nos esforçando, como o próprio professor Aurélio e a própria professora Laurete se encarregam sempre de deixar vocês ao par, estamos nos encarregando aí de buscar nas melhores ferramentas de interação as melhores formas de mediar esses conteúdos e buscar assim os melhores resultados pedagógicos. E acho que estamos conseguindo, né? Eu até gostaria de fazer com vocês agora uma pequena avaliação, embora eu tenha feito essa pergunta
no grupo de WhatsApp e também tenha feito ali pelo Moodle, quando nos horários de aula eu estou presente e vejo que alguém aparece por lá também, se essa maneira que eu encontrei para organizar a nossa vida aqui na nossa disciplina de Fundamentos da Educação 2 está sendo suficientemente adequada a esse período. Eu pergunto, então, se vocês estão sentindo nessa disciplina uma carga muito grande de conteúdo, muito intensa de conteúdo, de trabalhos, de exercícios avaliativos, ou se a dosagem nos períodos de 2 semanas estão adequadas, o que é que vocês me falam? Pode falar, não tem como vocês se esconderem de mim, que eu estou vendo suas carinhas aqui do lado. Assim, descrevendo, né, um pouquinho a maneira como a gente está fazendo essa nossa organização. Vocês veem que eu posto material no Moodle, organizo as semanas, depois envio o chamado espelho para vocês ao mesmo tempo por e-mail e por WhatsApp. Fiz numa semana uma provocação inicial que vai pautar todos os estudos desse tema relacionados ao Comênio e coloquei também um exercício de questões objetivas com verdadeiro e falso. Tá bom assim? Acho que está sobrecarregado, não está sobrecarregado? Será que está funcionando o meu áudio? Dá para me ouvir? Quem está falando? Isabelle. Isabelle, sim, está funcionando, Isabelle, à vontade. Eu acredito que é assim, professor. Não uma particularidade da sua matéria, mas eu acho que todas as matérias estão sobrecarregando um pouco, porque é muito mais atividade assim, distante do que presencial. Toda semana está tendo atividade, coisas que a gente não tinha toda semana quando a gente estava tendo aulas presenciais, aulas normais. Então, eu acredito que essa matéria está tranquilo, está de fácil entendimento, está bem explicativo, tudo, os slides, os textos e a forma de atividade lá, objetiva, eu achei muito jóia. Mas não é uma particularidade dessa matéria, acho que tem muita atividade de todas as matérias e a gente não está conseguindo dar muita conta nesse. Eu, particularmente, não estou conseguindo dar muita conta em todas juntas. Mas a sua matéria, eu acho que está super tranquilo. Ok. E o fato de estar, assim como você disse, super tranquilo, não está, como é que eu posso dizer, prejudicando o contato com o conteúdo, os textos estão, assim, adequados, suficientes? Às vezes, por estar tranquilo, quer dizer, vai, tá tranquilo, vamos deixar por lá. Ou não está acontecendo isso, tá? Está tranquilo e está suficiente, é isso que eu estou perguntando. Tá. Uhum. Beleza, maravilha. Então vamos ao conteúdo de hoje. Oi, Alexandra, tudo bem, Alexandra? Como estão as coisas aí na Vila Bela? Tudo bem? Tá bom. Oi, bom dia. Bom dia. Está funcionando? Estou ouvindo bem Aqui você. na Vila Bela está tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo bem. Maravilha. Oi, meninas. Saudade de vocês. Então vamos lá, gente. Nós temos uma provocação aqui na nossa cabeça. Essa provocação, imagino que esteja consumindo os seus neurônios, trazendo-lhes grande inquietação manhã, tarde, noite, que é a seguinte, é a inquietação. Comênio, afinal de contas, é um sujeito que propõe uma pedagogia reformada,
no contexto da Reforma Protestante. Ele atribui aí nessa perspectiva pedagógica dele uma função confessional, quer dizer, ele confessa uma religião e procura dar materialização a essa sua confissão religiosa através de processos educacionais. Uma educação confessional, vocês sabem, é como nós temos os colégios católicos hoje, colégios adventistas, colégios presbiterianos e por aí afora. Comênio era um cristão reformado e procurou dar à sua religião uma via de salvação através da educação das pessoas. E aí a questão que nos incomoda é a seguinte: nessa relação entre a divindade e o ser humano, entre a divindade e os homens e mulheres, que papel que ele atribui à divindade e que papel que ele atribui aos homens e mulheres? Essa é a questão. Se vocês lembrarem bem, essa é a questão que está lá para vocês darem conta e escreverem sobre ela, postando com data marcada. Eu não quero aqui fazer uma mera reprodução do nosso material que está lá no texto, mas é importante que algumas coisas eu traga para essa nossa exposição aqui, né? E entre essas questões estão as referentes a alguns dados que a gente chama de factuais, relacionados, por exemplo, à biografia do Comênio. Vamos então à biografia do Comênio. O Comênio, chamado Jan Amos Comenius, ou Komensky, né, no original, ou João Amós Comênio, ou João Amós Comenius. Vocês vão encontrar nessas três variações, basicamente. Komensky, tem pouco, vão encontrar assim. Comenius e Comênio, a depender da opção de quem está fazendo a tradução da obra. Ele foi um bispo russita. Então vocês vejam que ele era uma alta autoridade religiosa. Os russitas são assim chamados porque eles eram seguidores de um teólogo, né, chamado Jan Hus. Eles tiveram a sua atuação lá na região da Tchecoslováquia, por lá, né? São tchecos. Um detalhe para o qual eu chamo a atenção de vocês é o seguinte. Jan Hus viveu no século XIV. E o Lutero viveu ali cerca de 100 anos depois de Jan Hus. Então vejam que Lutero não inaugurou a Reforma Protestante, né? Lutero foi o responsável por um movimento que, vamos dizer assim, consolidou a Reforma Protestante. Mas as ideias reformadoras já eram muito anteriores. E o Jan Amos Comênio, que é o nosso principal personagem, ou ator histórico aqui, ele viveu cerca de 100 anos depois de Lutero. Então veja que há vamos dizer assim, um espaço de quase 300 anos entre esse menino chamado Jan Hus e esse outro menino chamado Jan Amos Comênio. E no meio está Lutero. Lutero. O Comênio também não era muito partidário das ideias de Lutero. Lutero propôs uma reforma diferente dos moldes de Jan Hus, tanto que depois os russitas não foram muito queridos e foram até perseguidos no contexto da Reforma Protestante. E o Comênio continuou depois não muito concordante com Lutero também. Por que esses dados são importantes? Pelo seguinte, para que nós possamos romper esse pensamento que é muito comum, de que existem duas forças e essas duas forças são contrárias
uma à outra, no caso, catolicismo e protestantismo, desse episódio da reforma e contra-reforma. Não é bem assim, né? Não são duas forças monolíticas contrárias uma à outra. Existe dentro de cada uma dessas forças divisões internas que fazem com que elas mesmas ali, nos seus respectivos âmbitos, abriguem bastante discordância e abriguem bastante disputa. Não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, todo mundo está entendendo bem? Se entender, fazem um joinha aí que eu já visualizo tudo aí que vocês fazem. Ok. Mas a parte das diferenças teológicas entre esses sujeitos, as diferenças do campo das doutrinas, interessa para nós que Comênio é considerado, né, o pai da didática moderna. Didática, vocês sabem, é um capítulo da pedagogia. A pedagogia se ocupa da educação, assim como a medicina se ocupa da saúde, né? Assim como o direito se ocupa da justiça e a pedagogia se ocupa da educação. No campo da pedagogia está a didática, e a didática se ocupa, por sua vez, das melhores práticas, da organização dos melhores recursos, né? Das melhores linguagens para organizar os conteúdos e obter, assim, a melhor mediação do conhecimento junto àqueles sujeitos que são os educandos, para que eles possam aprender da melhor maneira possível aquilo que se tem como verdade científica e verdade filosófica. No caso de Jean Bosco Comênio, verdade filosófica barra religiosa ou teológica. Entenderam bem a localização da didática no campo da pedagogia? Cri, 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 cri. Tá bom. Então, o Jean Bosco Comênio se situa aí. Mas tem um detalhe importante que vocês nunca vão poder esquecer. Olha, se vocês esquecerem isso, vocês estarão esquecendo algo que é vital na pedagogia, né? E depois não digam que o professor Adenilson não avisou. Tem muita coisa ruim acontecendo que o professor Adenilson avisou, né? Mas uma delas aí é essa questão aí referente à didática. Nenhuma didática, quer dizer, nenhuma forma de ensinar, de usar os melhores recursos, as melhores linguagens, etc., terá sentido sem um porquê ensinar. Então, a didática responde à questão como ensinar. Os fundamentos da educação, que são a nossa disciplina aqui, respondem à questão por que ensinar, né? Então, o Jean Bosco Comênio tem essa percepção, claro, e ele procura os melhores meios para ensinar de acordo com determinados propósitos, com determinados fins, visando um modelo de pessoa. A didática do Comênio, então, é moderna, visando ensinar às pessoas os conhecimentos alcançados pela ciência e pela cultura até aquele momento, mas, ao mesmo tempo, casando ciência e cultura com os princípios da religião. Então, ele não quer apenas pessoas bem situadas no contexto moderno da ciência e da cultura. Ele quer pessoas que, bem situadas no contexto moderno da ciência e da cultura, também sejam portadoras da verdade religiosa que ele professa e, com isso, alcancem não só conhecimento e cultura, mas também a salvação. Ficou claro? Mais ou menos? Letícia anotando? Alexandra, tranquilo, Alexandra? Está aí na posição do pensador de Rodin? Tranquilo. Tudo certo? Então, vamos... Tudo certo. Ótimo. Então, vamos continuar. Bem,
Aqui, o que eu coloco, sempre que eu vou apresentando meu material nas aulas, eu costumo ir dizendo por que eu organizei dessa maneira, né? Aqui eu coloco Sim. uma asserção, ou, como poderíamos dizer, uma premissa. A perspectiva educacional de Comênio se situa no contexto da Reforma Protestante e trata-se de uma pedagogia moderna e confessional. Moderna e confessional. Agora nós vamos ver por que ela é moderna e por que ela é confessional. Ok? Eu tenho aqui um pouquinho de dificuldade de visualização desse meu material, porque... agora acertei. Viu como a gente vai aprendendo as coisas? Eu aprendi que dá para levar vocês desse lado para esse lado. Então, moderna. Moderna, porque se fundamenta em uma perspectiva metodológica que rompe com o modelo educacional predominante na Idade Média, que foi o método escolástico. Quando vocês estudaram Fundamentos da Educação 1, vocês devem ter visto na educação na Idade Média e devem ter visto também a perspectiva escolástica, né? A escolástica que veio depois da patrística. Comênio não resistiu às transformações do seu tempo. Quer dizer, ele não foi um sujeito resistente, agarrado aos princípios escolásticos, dizendo que a ciência e que tudo aquilo que vinha se sintetizando como uma nova visão de mundo, esse processo de sintetização de uma nova visão de mundo se chamava advento da modernidade, né? Esse movimento todo, para ele, não foi assustador. Então, ele não foi resistente a isso. Ele foi acolhedor a isso, né? E o que aconteceu? Ele admitiu esses elementos envolvidos no advento da modernidade e que causaram mudanças bastante significativas em todas as esferas da vida social. A indústria, o comércio e a própria organização política, que passaram a incorporar novos instrumentos e novas formas de se efetivar. A sociedade deixava de ser feudal e passava a se urbanizar. Professor, Pois não. você pode repetir essa parte sobre os eventos da modernidade? Ele, então, admitiu os eventos? Sim, ele admitiu. Em que sentido seria? Nós vamos agora, nos próximos slides, ver isso de maneira mais detida. A modernidade, ela se constitui, vamos dizer assim, por diversas correntes ligadas especificamente ou ligadas a pontos específicos ou a áreas específicas da vida humana e da organização da vida, né? Nós vamos pegar algumas dessas correntes, verificar como é que elas se combinam nesse tecido que a gente chama de modernidade e como é que Comênio as admitiu, dando a sua didática a esse caráter moderno. Tudo bem? Então, assim, a gente vê aqui, cada slide desse é um aprofundamento. Então, é moderna e confessional. É moderna. É moderna por conta disso, 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 disso. É confessional por conta disso, disso. Tudo bem? E assim vamos avançando. Mas, por Sim. favor, não deixe de interromper a cada dúvida que tiver. Alguém ia falar agora? Alguém estava com a palavra? Alguém? Então, vamos lá. Avançando. Vendo ainda por que ela é moderna. Olha, a modernidade tem uma característica que eu considero assim extraordinária, que é
a valorização do ser humano. Então, o humano ocupa uma posição central na perspectiva moderna. Isso é novo? É inaugurado pela modernidade? Não. Isso é resgatado pela modernidade. Vamos entender isso melhor. Vocês sabem que a história é dividida basicamente em 3 períodos, que são o antigo, o medieval e o moderno. Lembram disso? Na antiguidade, lá aquele período que vocês estudaram em Fundamentos 1, na nossa raiz aqui ocidental, a cultura grega e a cultura romana, mas principalmente a grega, tinha o ser humano no centro de tudo. Quem colocou isso lá e deu maior vitalidade à filosofia grega foi o Sócrates. Quando o Sócrates situou o homem, né, ou a pessoa, no centro de todas as preocupações filosóficas e num contexto político. Isso está nas obras de Platão. Daí temos que a antiguidade era antropocentrista. Antropos significa o homem, o ser humano, de forma geral. E ele ocupava o centro na antiguidade. Com o advento da Idade Média, nós passamos a ter uma cultura, né, toda uma forma de pensamento, um grande paradigma milenar, pautado pela religião. E a religião cristã? Isso faz com que o Ocidente deixe de ser antropocentrista e passe a ser teocentrista. Ou seja, Deus passa a ocupar o centro de tudo. Todas as organizações políticas, etc., passam a girar em torno de uma verdade revelada por Deus, presente ou na Bíblia, ou enfim, e que estavam lá presidindo toda a organização do poder nas mãos dos reis e por aí afora. Então, recapitulando, a antiguidade era antropocentrista, a Idade Média teocentrista. A modernidade resgata o antropocentrismo da antiguidade. Por isso é que a modernidade começa por movimentos chamados, por exemplo, Renascimento ou Renascença, que é uma retomada, né, do campo das artes, dessa posição central do ser humano. Então, o antropocentrismo, o individualismo e o racionalismo na modernidade passaram a influenciar a ciência, as artes, os negócios e as estruturas de poder de uma forma geral. Essa minha frase ali, ela contém, dizer assim, por trás dela, um mundo de estudos, né? Muita gente estudou e estuda ainda, e nós vamos encontrar muitas obras sobre isso, que é tanta coisa, o que eu quero dizer é isso, é tanta coisa que não caberia aqui nos limites da nossa disciplina. Mas, basicamente, essa minha frase ali, o antropocentrismo, o individualismo e o racionalismo passaram a influenciar a ciência, as artes, os negócios e as estruturas de poder de uma forma geral. Significa que foi-se tirando Deus do centro de tudo e se recolocando o homem, ou a pessoa humana. O antropocentrismo, posição central do ser humano. A individualidade humana. O racionalismo, né? A razão como capacidade humana para conhecer o mundo e para decidir sobre o mundo, sobre si e sobre a coletividade. Tudo isso ocupou o lugar que antes pertencia à fé e à revelação. Tudo bem até aí? Tudo certo. Ok? Podemos avançar? Então, nesse contexto,
Comênio percebeu que seria necessário reformar também a educação, de tal maneira que professores e alunos ocupassem uma posição mais centralizada no processo. Então, Comênio promoveu o antropocentrismo também na educação. E no processo de educação, quer dizer, nas práticas educacionais, logo na didática. Um movimento que fez com que essa recolocação dos sujeitos, né, professores e alunos, no centro do processo, representasse um depósito em cada um deles e nas suas respectivas capacidades de maior confiança e de maior responsabilidade por aprender. Cada um é responsável por aprender. Aí está o individualismo, cada um. E que o ensino obedecesse a uma ordem inteligentemente organizada. Logo, uma ordem racional. Então, nós deixamos de ser vistos como pessoas portadoras de uma necessidade natural de conhecer uma verdade revelada e passamos à condição de sujeitos que, por seus próprios meios intelectuais, individualmente, e mediante um processo organizado, um processo escolar, didático, organizado, chegariam vamos dizer, ao conhecimento e à cultura produzida até aquele momento pela ciência. Ok? Certo? Mais ou menos? Ninguém fala nada, eu vou ficar assim, ó, esperando. Ok, meninas? Tudo bem aí? Certinho? Alguma dúvida? Pode se manifestar à vontade. Tá? Então, vamos ao nosso próximo slide. A obra maior do Comênio é a Didacta Magna, ou da arte de ensinar tudo a todos totalmente. Nessa obra, vocês encontram na Biblioteca da Unicentro, é uma obra de fácil acesso e é muito interessante, mas muito interessante. Nela, o Comênio expõe, por exemplo, ali em gravuras, ele desenha. Quando eu vi isso na graduação, eu falei, puxa vida, eu não sabia que a coisa era tão antiga. Sabe aqueles cartazinhos que se coloca nas escolas, assim, com as letras? Geralmente se coloca em cima dos quadros, né? Na medida que as crianças vão aprendendo as letras, as sílabas, tem o cartaz lá com uma representação gráfica correspondente ao som daquela letra ou daquela sílaba. Então a lata, lá é Lilolu, tinha uma lata desenhada, tatu, tatetito, um tatuzinho desenhado. Vocês lembram disso, não? Então, isso daí está no livro do Comênio, lá na Didacta Magna. Os cartazinhos, muito interessante, eu lembro muito bem. E uma das figuras que eram colocadas lá na escolinha para as crianças, um urso, com as garrinhas assim, né? E uma sequência de R's. Por quê? Porque é o som que o urso faz quando está bravo. O prrr, né? Então, ali aprendia-se esse fonema com o desenho do urso. Então, veja que bacana. Havia uma representação de elementos naturais, no caso, o urso, elementos conhecidos pelas crianças ou por contato, ou por ouvir falar, ou pelas histórias infantis que já circulavam entre elas. Quer dizer, havia uma ideia de urso na cabeça das crianças, nessa ideia estava a informação de que o urso faz rrr, né? E a representação gráfica desse som, desse fonema na letra R. Então, uma transposição de um saber aprendido em senso comum para um saber escolarizado, que é a escrita, ou a leitura, ou a representação gráfica. Percebem como isso é interessante e
e denota bem o uso da razão, né, como caminho para se acessar o conhecimento, e não meramente a acolhida de uma revelação divina. Então, a Didacta Magna sintetiza bem o caráter moderno da educação comeniana. Nela, Comênio propôs ensinar tudo a todos integralmente, o que demonstra grande otimismo em relação à pessoa, antropocentrismo, ao método, né, e à razão. Quando se fala em método, se fala em ciência e tecnologia. Esse cartazinho é tecnologia. E a razão, o racionalismo, claro. Há também na obra Didacta Magna de Comênio uma perspectiva de totalidade e de ampliação da consciência que são próprios da modernidade. Isso está expresso ali no subtítulo da obra: ensinar tudo a todos e totalmente. Ok? E o modelo de aprendizagem pelo contato com o mundo natural, ou pela experiência, e não apenas pela revelação divina, como eu disse agora. Porque, assim, o método escolástico, se vocês lembrarem bem, ele se fundamenta principalmente na transmissão, ele prevê, né, ele tem como objetivo a transmissão de conhecimentos tidos como verdade, que são abstratos. Procura muito mais orientar as pessoas para uma perspectiva de vida e de mundo, como a vida e o mundo devem ser. Já na modernidade, a educação se preocupa em colocar as pessoas em contato com o mundo e com a vida como é, o mundo como ele é, a vida como ela é. Então, isso é o objeto da ciência, né? O mundo e a vida como eles são, objetos da filosofia, da religião, da moral, da ética, são outros, são a pessoa, a vida e o mundo como devem ser. Esse devem ser é muito mais abstrato. O efetivamente é muito mais concreto. Comênio segue essa segunda perspectiva. O mundo como ele é, as coisas como elas são e como elas são representadas intelectualmente. Tudo bem até aí? Letícia, não estou cansando você com essa conversa toda? Não mesmo? Ah, que legal. Porque não estou te cansando, Letícia. Então, continuamos aqui. Agora a gente chega num ponto interessante. Muito interessante. Como é que o Comênio equaciona? Como é que ele resolve essa questão? Uma educação moderna, em bases modernas, todavia confessional. Como é que ele acolhe a modernidade, mas não renuncia à religião, que era, afinal, o que presidia a educação medieval? Então, aí está, vamos dizer assim, um dos diferenciais também de Comênio. Ele traz a modernidade da educação, mas não renega aquilo que a educação tinha antes de ser moderna, que é o seu traço religioso. Vocês sabem que nós temos um método de estudos que é, não só no meu entendimento, mas um entendimento muito corrente, cada vez mais aceito, que é a dialética. A dialética se preocupa com isso, identificar as contradições no objeto de estudo e como que essas contradições são trabalhadas a fim de
a partir de uma tese, de uma antítese, se alcançar uma síntese. Então, dialeticamente, como é que o Comênio trabalhou com isso, né? Temos uma tese, que é o confessionalismo da educação, tal como se praticou até então, né? Contexto medieval e cristão. Do outro lado, uma antítese, que é a modernidade, que prega a razão ao invés da fé, o antropocentrismo ao invés do teocentrismo. E como é que ele trabalha com isso, extraindo uma síntese, dando conta dessa contradição, apresentando algo que seja superior a essa contradição, não deixando que ela fique abandonada assim mesmo. Então, esse é o método dialético de estudo, né? E é com ele que eu procuro aqui, os limites dessa nossa aula, pensar isso. Então, por ser moderna, a educação confessional de Comênio tem orientação sinergista e não monergista. Ela é confessional porque se inscreve em uma confissão religiosa, no caso, cristã e protestante. Nós vimos que ela é moderna. Eu não lembro, se não me falha a memória, nós tratamos dessa questão do sinergismo e do monergismo em sala de aula. Não tratamos? Não? Não lembram? Acho que foi com o pessoal do terceiro ano. Sinergismo e monergismo. Vamos a isso. Antes, porém, um comentário. Prof, a gente estudou isso na aula. A gente viu? Sim. Ai, que bom que a gente... Ótimo. Mas aqui retomamos, que ajuda a entendermos melhor. Obrigado, Aline. Por que eu trago isso aqui? Não está no texto. Aí o professor está se desviando do texto. Não. Se fosse para ficar só no texto, eu postaria o texto e pronto, né? A aula, né, a interação na universidade serve para isso, para a gente trazer diferentes fontes, diferentes elementos, diferentes conceitos, às vezes de campos bastante diferentes, para entendermos um objeto ou uma realidade. Nesse caso, a gente está trazendo de teologia e de teologia fundamental. Vamos, então, a isso. Religião é um elemento que Comênio não tirou da pedagogia dele. Religião é a via de ligação entre o homem e a divindade. Se Comênio manteve na pedagogia o confessionalismo, quer dizer, se ele manteve na sua perspectiva pedagógica uma orientação religiosa, significa que ele pensou a sua pedagogia com esse propósito de ligar o homem e a divindade. Que estranho falar o homem, mas a literatura traz assim, e aí a gente acaba, não sei se por vício ou por outro motivo, né, trazendo isso, mas é o gênero humano, né, o ser humano e a divindade. Essa ligação pode ocorrer de duas maneiras, basicamente. Uma maneira monergista e uma maneira sinergista. Pela monergista, que foi a que predominou na Idade Média, a relação entre a divindade e o ser humano se dá numa via única, como vocês podem ver aqui, né? Vocês enxergam aí o cursor? Enxergam aí? Então, uma via única, sendo a divindade a definidora do que ocorre com o homem e do que o homem deve pensar e fazer. Essa é a perspectiva monergista. E mono, né? Único. Já o sinergismo,
que é adotado ali no século XIII, XIV, principalmente por obra de Tomás de Aquino, entende que essa relação entre a divindade e o ser humano ocorre em via dupla, cabendo ao homem decidir o que pensar e fazer frente às prescrições da divindade, respondendo-lhe positivamente ou negativamente. Percebem que mesmo aqui no campo da teologia já se tem uma perspectiva de modernidade? Ou seja, confere-se ao ser humano uma responsabilidade maior, porque se reconhece no ser humano uma capacidade maior. Ele é racional. Ele é dotado de livre pensar. E não é apenas um livre pensar para opinar. É um livre pensar para decidir, para considerar diferentes elementos, comparar esses diferentes elementos e tomar uma decisão final. E não é qualquer decisão, é uma decisão sobre o que fazer frente à divindade. Então, isso é a perspectiva religiosa moderna, sinergista. Ok? Entendido, crianças? Certinho? Tá bom. Isabelle anotando. Alexandra parece que também. Isso aí. Quando vocês derem aí o sinal, a gente continua. Cortando um pouquinho para os nossos colegas anotarem. Ok? Então vamos lá. Então vemos que, aproveitando um pouco mais esse nosso slide aqui, que o Comênio é partidário do sinergismo. A educação dele é confessional, não esqueçamos disso. E por ser moderna, a educação confessional de Comênio tem orientação sinergista e não monergista. A divindade e o ser humano, nesse caso, interagem. Cabendo à divindade proporcionar a inteligência, o mundo natural e a verdade da salvação. Cabendo ao ser humano usar a inteligência, conhecer o mundo natural e entender a verdade da salvação. E aqui está sintetizada a resposta para aquela nossa provocação inicial. Lembram bem? O que cabe à divindade e o que cabe ao ser humano. Comênio, então, diz que Deus pode. Mas não diz que o homem obedece, diz também que o homem pode. Assim como Deus é dotado de um poder, o ser humano também é dotado de um poder. Mas veja como ele amarra esse poder à vontade divina. É graças ao fato de Deus proporcionar a inteligência que o ser humano usa a inteligência. É graças ao fato de a divindade proporcionar o mundo natural que o ser humano, afinal, vai conhecer o mundo natural. E a divindade proporciona uma verdade de salvação. Cabe ao ser humano entender a verdade da salvação. Há uma outra palavra-chave aqui que nos chama a atenção para o caráter moderno do pensamento de Comênio. Esse entender a verdade da salvação é diferente de simplesmente aceitar uma verdade da salvação. Entendeu? Aceitar a verdade da salvação era próprio da patrística. Entender a verdade da salvação
próprio da escolástica e da educação reformada. Bacana isso? Então, aqui mais um elemento que a dialética nos proporciona entender. Às vezes, né, você tem ali em por exemplo, em São Tomás de Aquino, você tem essa defesa de que o ser humano entende a verdade da salvação. Tomás de Aquino é sinergista. Comênio é reformador, não é nem católico, é protestante, mas concorda com Tomás de Aquino nisso, no sinergismo e no poder que o ser humano tem de entender o mundo natural e a verdade da salvação. Bacana? Legal. Temos aí a Letícia escrevendo, a Alexandra também, a Aline também, a Isabelle na janela, como a Januária do Caetano Veloso, né? Toda a gente homenageia a Januária na janela, até o mar faz maré cheia para chegar mais perto dela. É, a Januária está puxada. Ok? Notado, Letícia, Aline, Alexandra da Vila Bela. E agora temos a síntese. É moderna e confessional, porque articula conhecimento e salvação da alma, atribuindo papéis específicos à divindade e aos seres humanos. A divindade proporciona a inteligência, o mundo natural e a verdade da salvação, e o ser humano usa a inteligência para conhecer o mundo natural e entender a verdade da salvação. Agora vamos a método. Lembra que eu falei que eu gosto de organizar o meu material e às vezes falando sobre o método. Lá no primeiro slide, depois da capa, né, no segundo slide, comecinho lá, eu coloquei uma asserção. A perspectiva pedagógica de Comênio é moderna e confessional. Aí fui desenvolvendo por que é moderno, por que é confessional. E agora eu sintetizo, moderna e confessional. Por quê? Por conta disso. Então, isso é basicamente o esquema universal da abordagem na universidade. E é esse o esquema que deve ter o seu TCC, por exemplo. Uma introdução, em que se faz uma afirmação, um desenvolvimento, em que se explica aquela afirmação, e uma conclusão que apresenta sinteticamente por que você afirmou o que você afirmou. Entenderam? É sempre assim. Quando vocês forem fazer o seu TCC, é esse o movimento que vocês vão seguir. É o esqueletão, né? O seu TCC, o seu artigo, a sua monografia, sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, seu relatório científico, o relatório técnico final de pós-doutorado, tudo que vocês forem fazer será assim. Ok? E agora, gente, para encerrar, vamos situar Comênio no contexto maior aí da filosofia da educação. Ele é essencialista, porque ele filia-se à tradição agostiniano-platônica do educere. Educere é uma expressão em latim, significa condução para fora daquilo que já está dentro, alojado no espírito humano. Entendeu?
Então, os partidários do educere são essencialistas. Eles dizem assim, olha, a Letícia já tem nela mesma algo que a define como ser humano, e a educação se encarregará da melhor maneira de ela conduzir essa sua humanidade para fora, para ela expressar essa sua humanidade, que ela já é naturalmente ou essencialmente portadora nos seus atos. Entendeu? Assim, a Letícia vai ser educada para agir como um ser humano. Por quê? Porque ela é um ser humano, mas ela precisa de uma educação que a leve a expressar ou materializar nas suas ações essa sua humanidade ou essa sua característica essencial de humana. Entendeu, Letícia? Ficou claro? Ok. Tem mais colegas também? Tudo bem? Então, os essencialistas dizem isso. Os seres humanos são portadores de algo. Já está alojado, já está no espírito humano. E o educere é a condução para fora daquilo que já se tem como essência. É o oposto de educare. Educare, Alexandre, é conduzir de fora para dentro. Entendeu? Existe um mundo objetivo, um mundo natural. Existe um mundo político, com suas regras, normas, verdades, ética. E esse mundo natural, química, física, biologia, etc., vai ser internalizado pelo sujeito, num processo de fora para dentro, numa ação que está aí representada pelo conceito de educare. O mundo político, com todas as suas verdades políticas, suas perspectivas de certo, de errado, de justo, e por aí afora, será internalizado pelo sujeito, mediado por um processo educacional, assentado no conceito de educar. Então, esses não são essencialistas, porque não se diz que a Alexandra é essencialmente cristã. A Alexandra aprende de fora para dentro o cristianismo, e por isso é que ela o professa. A Alexandra não é essencialmente socialista ou liberal, enfim. Ela aprende de fora para dentro. Isso é o educar. Não é a perspectiva de Comênio. Comênio é essencialista. Não é existencialista. Comênio diz que há na Alexandra uma verdade própria da sua essência humana e plantada nela por Deus, será levada a fora da Alexandra, materializada nos seus atos e palavras e por aí afora, desde que haja uma didática bem elaborada e desde que haja uma condução bem feita em sentido educacional ou pedagógico. Então, ele tem esse essencialismo, que é religioso, também, né, e traz todo o instrumental moderno do racionalismo, do antropocentrismo, do individualismo, para usar, né, como recursos que levem a Alexandra a expressar da melhor maneira a sua essência cristã e seja salva. Entendeu? Ficou claro? Muito bem. Era isso que pensava Agostinho, era isso que pensava Tomás de Aquino, é isso que pensam todos os pensadores essencialistas cristãos. A diferença de Comênio é que ele modernizou os métodos. Modernizou os métodos. Ele abandonou a repetição, a leitura, né? a leitura para memorização somente, e trouxe o contato com o mundo natural, trouxe os métodos modernos de estudo para a sua pedagogia.
Isso para nós é muito importante. Para nós que somos pedagogas e pedagogos, sempre em formação. Porque a escola em que você vai trabalhar, ou que você já trabalha, e até porque a escola pela qual você passou, inclusive esta escola onde nós estamos agora, a Universidade Estadual do Centro-Oeste, segue perspectivas modernas de organização. Nós temos currículos com conteúdos organizados sequencialmente, nós temos recursos didáticos, né? Nós temos linguagens, nós temos uma série de elementos cientificamente estudados, arranjados, em constante debate, buscando, né, sempre estar mais evoluídos. Isso significa que a educação se organiza numa perspectiva moderna. Uma escola tem horários, uma escola tem abordagens, né, tem conteúdos e métodos próprios para os sujeitos nas suas diferentes fases de desenvolvimento psicológico, intelectual. Nós temos fundamentos sociológicos para entendermos modelos de sociedade, tensões entre sociedade e localizarmos a escola, o professor, os alunos no meio dessa tensão social toda e elegermos assim o melhor caminho para um melhor modelo social e por aí afora. Então, desde a discussão dos objetivos da educação, passando pelas melhores práticas e melhores métodos, tudo isso conforma a pedagogia moderna. E isso tudo estava já em comum. Queiramos ou não, na Unicentro, aí no CAIC, na Vila Bela, no Pedro Carne, no Capitão Wagner, qualquer escola aí que vocês conheçam, virão a conhecer, em Harvard, na Escola Pedro de Tararé, onde eu estudei lá na Vila Colibri, todas as escolas são, em alguma medida, comenianas. E nisto, todas são devedoras de comênio na teorização da pedagogia moderna. Nessa relação, voltando ao nosso slide, a divindade proporciona o alojamento no espírito humano da verdade salvadora. E aí está o caráter essencialista. E o homem, o ser humano, por meios educacionais, conduz ao encontro intrínseco da verdade salvadora, o que coroa a educação. Então, o que está no horizonte da educação comeniana não é saber, ciência e arte. É saber, ciência e artes para melhor agir e alcançar a salvação. Ok? Então, meninas, alunas acadêmicas do segundo ano de pedagogia, período matutino, o que eu havia organizado para esse nosso encontro era esse conteúdo, né? Vamos agora às interações, dúvidas, sugestões, críticas. Marilyn, Carol, Evelyn. Vocês estavam aí, eu só falava os nomes das outras porque estava escondidinho. Estou aprendendo a mexer. Marilyn, que bebezão, hein? Como se chama? É, Nicole. Nicole. Oi, Nicole. Oi, já olhou para cá? Ela gosta de assistir às aulas. Ah, finalmente encontrei alguém. Opa. Gente, ficou entendido? Pelo menos, assim, os seus termos mais básicos, esse conteúdo, ok?
Então, sempre ter esse material numa mão, os outros materiais na outra mão e buscando aí dizer, os melhores meios de entender através de diferentes fontes, né? Letícia, Alexandra, Aline, Evelyn, Isabelle, Carol, Marilyn e Amanda. Nicole. Nenhuma pergunta? Então está. Podemos encerrar essa nossa interação, então? Pode ser? Agradeço muito a vocês por terem vindo aqui. Logo que a gente encerra, o próprio Zoom providencia a gravação e eu vou disponibilizar o arquivo para vocês pelos canais que eu já anunciei há pouco, que são os canais costumes. Certo? Então é isso. Continuem se cuidando. Espero que nos encontremos em breve. E na quinta-feira que vem, gostaria de tê-las novamente aqui, e a outros colegas também, para uma nova conversa sobre um novo assunto, que será a Contra-Reforma. Se cuidem e até a próxima.